Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus, exaltado seja o nome dele. Hoje eu trago um tema muito forte. O tema é autocontrole. Sabe, parece nada, mas isto vai ajudar na vida de muitas pessoas, porque as pessoas, ou melhor, a maior parte das pessoas não tem o autocontrole. As pessoas não têm controle de si mesmo. Por isso, temos muitas pessoas que andam destruídas, que andam quebradas, mas porque elas não têm o autocontrole, não conseguem se controlar. Mas eu hoje trago esta pregação e que vai agregar muito valor em sua vida e vai lhe abençoar, porque o autocontrole é um poder maior, e que se você conseguir ter este poder do autocontrole, pode ter a certeza de que a tua vida está transformada, pode ter a certeza de que a tua vida está mudada. O autocontrole é a base da vida do ser humano, porque se você sabe ou você consegue se autocontrolar, então quer dizer que muita coisa na tua vida você vai poder vencer. Muita coisa na tua vida você vai poder vencer, porque você consegue se controlar. Você tem um autocontrole. E isso será uma bênção muito grande. Então, neste momento, nesta hora, nós vamos nos basear no livro de Provérbios 25, no versículo 28, que diz: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E vamos ver também Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23. Essas são as nossas bases para que possamos ter uma pregação saudável, uma pregação abençoada e forte. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe, muitas vezes nós subestimamos o poder do autocontrole, porque nós vivemos em um mundo onde glorificamos a impulsividade, gratificamos imediatamente as coisas. Nós somos aquelas pessoas que nós estamos sempre, ou melhor, para eu poder explicar melhor, nós glorificamos sempre a impulsividade, a gratificação imediata e a ausência de limites, porque você deve ser uma pessoa limitada. Você deve sabe quando você não tem um autocontrole, você não consegue se limitar. Você tem que ter limites na tua vida, e muitos não têm limites porque não tem o autocontrole. Continuando, para podermos entender melhor. Mas a palavra de Deus nos ensina o que é o autocontrole. A palavra de Deus nos ensina, porque quando você vê no Gálatas capítulo 5, no versículo 22, 23, a Bíblia fala que nós devemos ter esses frutos do Espírito, e um dos frutos é o domínio próprio. Continuando, para que entendam e percebam. O autocontrole é uma das maiores evidências de que alguém que vive guiado pelo Espírito Santo. Essa é a maior evidência. Porque esta mensagem não será apenas para te inspirar,
mas para confrontar áreas da sua vida onde o autocontrole precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado. Vamos ao primeiro ponto. Eu sempre gosto de deixar pontos. A questão pode ser, neste momento, homem de Deus, o que é o autocontrole? Segundo a Bíblia, o autocontrole é o domínio sobre os próprios desejos, sobre os próprios pensamentos e também sobre as suas próprias ações, colocando sob a autoridade de Cristo. Então, quando você tem autocontrole, você consegue controlar os teus desejos, os teus pensamentos, controlar as tuas ações, colocando tudo isso sobre a vontade e a autoridade de Deus. Vamos ter um exemplo de Jesus. Jesus, ele teve autocontrole em momentos de pressão, em momentos de dor e até mesmo quando ele foi tentado. Na cruz, Jesus, ele poderia ter chamado legiões de anjos para livrá-lo, mas ele escolheu obedecer o plano de Deus. Veja Mateus 26, no versículo 53. É só anotar, depois você lê. Nós vamos entender que, vamos refletir. Você tem permitido que as suas ações, desejos ou reações dominem a tua vida? Peço para que me responda isso, para que possamos passar para o segundo ponto. Responda. Será que você tem permitido que as suas emoções, os teus desejos ou mesmo as tuas reações dominem a tua vida? Tenta me responder, porque é muito forte isso. Número 2, esse é o segundo ponto. Qual é a necessidade do autocontrole na vida de um cristão? O cristão precisa do autocontrole porque é através do autocontrole que ele vai conseguir gerir muitas situações em sua vida. A partir do momento em que você é cristão, você já sabe, até mesmo não sendo cristão, você sabe o que é certo, o que é errado, o que você pode fazer e o que não pode, e consegue se limitar. Ou a necessidade do autocontrole na vida do cristão. Primeiro, proteção espiritual. Sem autocontrole, nos tornamos como uma cidade sem muros, como falamos no passado versículo do Provérbios. Nos tornamos uma cidade sem muros, vulneráveis aos ataques do inimigo. E nós podemos também olhar que teremos relação melhor. Para termos relacionamentos saudáveis, o domínio próprio evita palavras e atitudes que ferem os outros e destroem amizades, casamentos e famílias. Então, para podermos ter relacionamentos saudáveis é necessário, ou melhor, a necessidade de nós termos autocontrole é porque através do autocontrole teremos relacionamentos saudáveis, onde vamos ter o cuidado de ferir as pessoas. Isso também vai ajudar no crescimento espiritual, porque não podemos crescer no espírito enquanto estivermos escravizados pelas nossas vontades carnais. É impossível. Então veja Provérbios 8:13. Esteja a anotar esses livros. Enquanto você acompanha a pregação, pode colocar uma pausa, abra o Provérbios 8:13, só para podermos frisar essa parte do crescimento espiritual. Ponto número 3. Quais são os inimigos do autocontrole? Ou melhor, deixa eu te falar dos 3 inimigos. Os 3 inimigos do autocontrole. O primeiro inimigo é a nossa carne. O segundo inimigo é o mundo. O terceiro inimigo é o Satanás. Por que a carne? Vamos ver, ao contrário daquilo que nós falamos no Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito, aqueles bons. Vamos ver o Gálatas capítulo 5, 17, que diz o seguinte, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, você luta para crescer espiritualmente, mas a tua carne também luta porque tem desejos, tem vontade. Então a carne é um dos inimigos do autocontrole.
O segundo inimigo, nós falamos que é o mundo. A cultura atual promove uma expressão muito usada ultimamente, ou nos últimos tempos: faça o que quiser. Será que você nunca ouviu isso? Faça o que você quiser. Deus te ama de como você é. Você é assim mesmo, não precisa mudar por causa das pessoas. Deus te conhece assim. Já tivemos esses episódios. E ultimamente é o que se diz: viva o que quiser. O terceiro inimigo é, ou melhor, para terminar, o segundo. E isso faz com que você ignore as consequências que trarão essa expressão: faça o que quiser. Imagine só se nós fazemos o que queremos. Então já não há autocontrole em nós. Não sabemos mais nos controlar. Então haverão consequências. E se você não tem essa empatia, você não é aquela pessoa que pensa desta forma, então você corre o risco de ignorar as consequências e vai passar mal. O terceiro inimigo é o Satanás. Ele sabe que sem o autocontrole nós ficamos vulneráveis a cair no pecado. Sem o autocontrole, facilmente você cai no pecado. Facilmente você cai no pecado. Então, vamos ver o quarto ponto. Como desenvolver o autocontrole? É uma questão, né? A primeira coisa, você precisa render o teu espírito a Deus. O domínio próprio é um fruto do espírito, porque diz lá no Gálatas capítulo 5, é o fruto do espírito. E não conseguimos sozinho, esqueça. Você nunca irá conseguir sozinho o autocontrole. Mas através da graça e do poder de Deus é possível que a gente consiga. E precisamos também da renovação da nossa mente. Você precisa submeter os teus pensamentos à palavra de Deus, estar mesmo 100% na palavra de Deus. É só você ver Provérbios capítulo 12, no versículo 2. Você vai poder aprofundar mais essa parte do pensamento. E é preciso também ter disciplina e aprender a praticar. Porque o autocontrole fará com que você aprenda algo e você queira praticar. Assim como um músculo. O músculo, vamos dizer, o autocontrole, ele é fortalecido com exercícios diários. Você deve aprender a dizer não a todos aqueles que te afastam de Deus. Você deve aprender a dizer não. É como um músculo. O músculo, você, através do pensamento, você mexe o músculo. Então o autocontrole te fará com que você consiga dizer não a todas aquelas pessoas que te afastam de Deus e dizer sim para aquelas pessoas que te aproximam dele. Está compreendendo? E dizer sim para aqueles que te aproximam dele. E é necessário que haja uma vigilância profunda e muita oração. Porque não adianta só dizer que não, eu tenho disciplina, eu consigo praticar, a minha mente está limpa. Não. Você precisa vigiar e orar. Porque Jesus nos ensinou em Mateus 26, 41, que devemos vigiar e orar para não cairmos em tentações. Para não cairmos em tentações. Então vigia e ora muito. E Deus ele vai tocar na tua vida. 5, é o ponto número 5 agora. Quais são os frutos do autocontrole? Então eu lhe darei os frutos do autocontrole. São 3. São 3. Os frutos do autocontrole. Ou melhor, o fruto do autocontrole. Isso faz com que você tenha uma vida abundante. Isso faz com que você tenha vitória sobre o pecado. Isso faz com que você tenha um testemunho na tua vida. Esse é o poder do autocontrole. Você consegue ter um testemunho forte. Vamos na vida abundante. Quando dominamos nossos impulsos, vivemos de uma forma muito plena e alinhada ao propósito e à vontade de Deus. Já entendeu isso? Já
Já tentou imaginar isso? Que quando você tem uma vida abundante, é quando você consegue dominar os seus impulsos. E você vive de uma forma muito leve, uma forma que está alinhada mesmo aos padrões de Deus, à vontade, ao propósito de Deus. E quando você vence o pecado, vamos dizer que o autocontrole nos capacita a vencer hábitos e vícios destrutivos. O autocontrole é o poder para a transformação da vida do ser humano. O autocontrole é a base. Mas você nunca vai conseguir isso sozinho. E como é que você vai ter um testemunho poderoso, um testemunho forte? Escuta, uma vida guiada pelo autocontrole é um testemunho vivo para o mundo todo. Porque quanto mais você consegue ter o controle da tua pessoa, isso deixará pessoas admiradas. E meu Deus, quem me dera se eu fosse como o fulano consegue se controlar, o fulano consegue se conter. Sabe, o autocontrole não é apenas um esforço humano, é uma parceria com Deus, é uma forma que Deus ele colocou sobre o mundo para que o ser humano pudesse se gerir. Talvez você esteja a enfrentar áreas onde falta o domínio próprio. É possível que há áreas na sua vida em que você não consegue. Você é aquela pessoa que facilmente fica irada. Então essa área você não está a conseguir ter o autodomínio. Você é aquela pessoa que não está a ter o autodomínio nos vícios. Você não está a ter autodomínio naquelas palavras impensadas. Está entendendo? Você não está a ter o autodomínio nos desejos desordenados da tua vida. Hoje é o dia de você lutar para render ao Espírito Santo e permitir que Ele transforme a tua vida. Hoje é o dia de você se render ao Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui, eu me rendo a Ti, de todo o meu coração, de toda a minha alma. E uma coisa eu quero deixar para vocês. Será que você está disposto a permitir que o Espírito Santo governe as áreas onde você perdeu o controle? Essa é a questão que eu deixo. Será que você está disposto a permitir que o Espírito Santo governe as áreas onde você perdeu o controle? Primeiro você deve render, por isso a Bíblia diz, ou melhor, por isso eu disse aqui que você precisa render-se ao Espírito Santo, render o teu coração ao Espírito Santo. E você precisa vir diante de Deus, pedir ajuda, e recebe essa ajuda e capacitação. E a capacitação só pode ser divina, porque aqui no mundo não há capacitação. Só pode ser uma intervenção divina, para que você viva uma vida de vitória e de propósito. Por isso o autocontrole é o poder. É o poder para transformar a tua vida. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, meu Pai, reconhecemos, meu Deus, que muitas vezes falhamos em dominar as nossas emoções e desejos. Perdoa-nos, meu Deus, e encha-nos do Teu Espírito. Que o fruto, meu Pai, do domínio próprio seja evidente em nossas vidas, para que a Tua glória seja exaltada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O vídeo foi muito comprido, mas obrigado se você chegou até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja contigo poderosamente. Viva e tenha o autocontrole. Até a próxima pregação, em nome de Jesus.